Cumprimento a todos, em nome de Jesus. Queria dizer que é uma alegria estar aqui e que eu tenho um débito de gratidão da minha fé cristã. Quando me converti, foi no contexto de um pastor assembleiano que pregou a palavra e me converti, frequentei a Assembleia há algum tempo em Belo Horizonte, mas por várias ocasiões e circunstâncias, hoje eu estou na igreja presbiteriana, mas sempre tive um amor e uma gratidão a Deus pelo ministério das Assembleias de Deus no Brasil, e é uma honra estar aqui hoje. Bom, eu vou começar lendo um versículo para a gente falar sobre uma temática. Você que veio hoje está se perguntando, sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre arte e fé cristã, que é um tema muito importante, mas infelizmente pouco falado no contexto de igreja, Então eu vou ler em Colossenses, no capítulo 1, vou ler do versículo 15 até o 20. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. O apóstolo Paulo diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, ou algumas versões, a primazia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Amém? Os irmãos podem se sentar? Irmãos, esses versículos falam de um princípio que é básico para a gente entender qualquer tipo de relação do cristão com algo na cultura, seja arte, ciência, política, seja a empresa que você trabalha, a família e os filhos que você educa, seja a escola em que você dá aula, porque esses versículos, Paulo está estabelecendo um princípio que é muito caro a tudo que a gente faz hoje no Labri, que é o princípio de que todas as coisas existem, todos os poderes, instituições, todas as formas que acompanham nossa vida existem por causa de Jesus Cristo e, em última instância, para Jesus Cristo. Ora, esse princípio, em termos teológicos, é traduzido por algo que a gente denomina o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as áreas da vida. Um grande cristão que fez muita diferença pelo Evangelho na Holanda, talvez você não tenha ouvido falar do nome dele, se chama Abraham Kuyper. Ele fundou uma universidade na Holanda que se tornou a maior universidade do país, passou por algum tipo de processos de mudança, mas na inauguração dessa universidade, diante de todo o país, e ele foi o primeiro-ministro da Holanda, ele conduziu a Holanda durante cerca de 20 anos, ele foi a personalidade mais importante e um cristão convicto nas Escrituras, e uma frase dele na inauguração dessa universidade, ele disse o seguinte: não há um só espaço de nosso mundo mental que pode ser selado em relação ao restante. Ou seja, o cristão não pode ter duas mentes. O cristão não pode ser cristão na igreja e ter um outro tipo de mente e pensamento no trabalho, na cultura, na política, na arte. Mas a segunda parte dessa frase famosa de Kuyper é ainda mais fundamental. Ele diz o seguinte: e não há um só centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é Senhor de tudo, não clame, é meu. Irmãos, essa frase de Kuyper, que foi o motivo da vida dele, é o que nós lemos aqui em Colossenses. Sabe qual é o sentido de nós existirmos enquanto pessoas? Sabe qual é o sentido de todos os poderes, autoridades que na cultura existem? O sentido último dessas coisas é que elas apontem, que elas reconheçam e que elas floresçam à luz do reconhecimento de que Cristo Jesus é o centro e a razão de todas as coisas. A igreja por muito tempo tentou dividir ou dividiu o senhorio de Cristo como se Jesus fosse Senhor na igreja, mas Jesus não fosse Senhor em nada da cultura.
Ora, irmãos, a gente sabe que esses poderes que foram criados se rebelaram contra Deus, assim como o homem se rebelou. Então, quando a Bíblia fala de potestades, poderes, não são somente poderes sobrenaturais, são poderes também da sociedade, da cultura, que não expressam o senhorio de Jesus. Mas se tem uma forma de falar do ministério cristão que mais resume o que nós somos no mundo, nós somos agentes de reconciliação. O ministério de reconciliação é dado a todos os cristãos porque Jesus, pelo sangue derramado na cruz, está reconciliando com o Pai todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Irmãos, então esse é o contexto. A palestra foi colocada lá para ser projetada, para os irmãos acompanharem. Esse é o contexto que a gente tem para dizer o seguinte: a arte também é um campo que deve ser reconciliado com o Senhor Jesus. O pastor mencionou os casos que nós vimos há alguns meses, tanto aquele Queer Museu em Porto Alegre, quanto no Museu de Arte Moderna de São Paulo, expressões artísticas que são totalmente adversas àquilo que o Evangelho coloca, aos princípios que nós acreditamos e ao próprio senhorio de Jesus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa muito simples. Não adianta a igreja se levantar somente quando a gente vê algo chocante como aquilo. Se os cristãos não estão lá dialogando, produzindo uma arte que venha a ser mais rica, que venha a ser mais plena que aquela, dificilmente nossa voz será ouvida quando a gente for reclamar de que uma arte ruim foi produzida. Então, irmãos, eu queria compartilhar aqui, durante essa palestra, alguns princípios básicos de arte e fé cristã. Então, o primeiro ponto seriam os desafios que a gente tem hoje em relação à arte no mundo, tá? Os desafios que eu chamo de desafios estéticos. Pode passar o próximo slide. E o primeiro ponto aí. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui é o que eu chamo de... Nós passamos no nosso contexto e na nossa sociedade, eu falo aqui de todo o mundo ocidental, em um processo de profundo desencantamento. O que eu quero dizer com isso? Ora, se você lê os Salmos na Bíblia, você percebe uma coisa. Quando um judeu que temia a Deus, quando uma pessoa que temia a Deus, ele olhava as montanhas, os animais, ele olhava as lavouras dando seu fruto, ele atribuía todos esses processos naturais a uma causa última, que era o próprio Criador. Irmãos, então, para o judeu antigo, que vivia na época da Bíblia, não existia somente, digamos assim, um processo natural que fazia a chuva descer sobre a terra. Não, quem que causava a chuva? Deus causava a chuva. Os animais, você podia estudar biologicamente como que os animais caçavam as suas presas e eram alimentados, mas para o salmista, quem que alimentava os animais? É Deus que alimenta os animais. As nuvens no céu não eram somente nuvens, Deus cavalgava sobre as nuvens. Ou seja, o mundo antigo, ele era encantado em que sentido? É que o olhar das pessoas para a realidade, ela expressava de que Deus habitava todas as coisas, e por trás de todos os fenômenos que hoje nós chamamos de naturais, havia a glória de Deus. Irmãos, hoje o mundo foi desencantado por coisas que a gente fala e chama de ciência, a razão analítica, mas principalmente um movimento moderno, profundamente humanista, que começou a desencantar o mundo e dizer o seguinte: não, a chuva não é Deus que causa, são relações naturais, e a ciência explica isso. Não, as nuvens não têm relação nenhuma com Deus, as nuvens são um processo, de evaporação da água, que a ciência explica. Ora, irmãos, é óbvio que o cristão acredita que a ciência pode explicar esses processos, mas de nenhuma forma isso exclui o fato de que é Deus que está por trás desses processos. Uma analogia simples para a gente ver isso: imagine que você coloca a água para aquecer no seu fogão para tomar um café. Veja bem, você tem duas formas de explicar o que está acontecendo ali. Uma seria a linguagem científica, dizendo o quê? A água está aquecendo porque existe uma transferência de calor das chamas para aquele instrumento onde está a água e por isso a água aquece. A ciência dá esse tipo de descrição das coisas. Mas uma outra forma legítima, verdadeira de dizer por que a água está aquecendo é dizer o seguinte: porque eu quero tomar café. E fui eu quem colocou ali a chaleira com a água. O que isso quer dizer? É que a ciência e o mundo contemporâneo, eles tiram Deus como causa última da realidade e tentam mostrar para a gente o seguinte: não,
a água está aquecendo é somente por causa das transferências de calor. Ora, mas outra explicação também verdadeira é de que a água está aquecendo porque eu a coloquei ali para tomar um café. O que eu quero dizer com isso? É que o nosso mundo criado por Deus, ele funciona de uma forma bem analógica, como se fosse essa explicação. Todas as coisas podem ter uma explicação científica, mas todas as coisas só existem e elas só acontecem porque Deus quer que elas aconteçam. Então é isso que eu chamo de desencantamento. A gente tem sido ensinado nas escolas, desde cedo, a pensar o seguinte, que a água seria H2O. Ora, uma forma de explicar o que a água é de fato dizer que ela é H2O. Mas um autor cristão, também teórico da arte, dizia o seguinte: a água, se nós somos cristãos de fato, a água não é H2O. H2O é uma forma humana, racional e científica de descrever uma realidade que Deus criou e que é muito mais do que essa fórmula. Irmão, sabe o que é a água? A água é aquilo que você experimenta quando está com sede. A água é quando você entra no chuveiro depois de um dia cansativo e experimenta ela escorrendo pelo seu corpo. A água é aquilo que você vê no mar sendo movido nas ondas e nas marés. A água é aquilo que você vê numa lagoa, que é lindo, e a luz do sol, dependendo da hora do dia, vai ter um tipo de paisagem de encantamento para nós. Ou seja, as coisas são bem mais do que o mundo contemporâneo diz que elas são. Então é nesse sentido que o papel da arte é fundamental. Por quê? Porque nós temos sido ensinados a sermos desencantados, a vermos as coisas com um olhar frio, somente de necessidade de controle. E se nós vemos as pessoas antigas e os artistas e os poetas, e os salmos são poesias e são expressões artísticas, você percebe que a visão que eles tinham da realidade era muito mais rica. Então a gente passa por um período de empobrecimento da nossa imaginação. Irmãos, muitos cristãos hoje não conseguem ver Deus fora do momento de culto e louvor. Ora, irmãos, sabe um lugar onde deveria haver um avivamento no nosso coração para ver a grandeza de Deus? Um zoológico, por exemplo. Quando você vê toda a diversidade das obras de Deus, os salmos estão cheios de descrições da grandeza de Deus pela diversidade das suas obras. Mas nós fomos desencantados a tal ponto que nós dificilmente vemos Deus nessas coisas. Então é isso que eu quero chamar de o desencantamento do mundo. Um outro ponto que é ligado a esse é que com esse deslocamento desse encantamento da realidade, a própria arte ela foi marginalizada em termos sociais. Bom, se você está aqui hoje, você tem um filho ou uma filha, imagine a seguinte situação: você dá uma educação de qualidade para o seu filho, aí quando ele chega ali por cerca dos 17, 18 anos, você pergunta assim: meu filho, o que você quer ter como profissão e o que você quer ser quando crescer? Aí seu filho chega e fala assim: pai, mãe, eu decidi, eu vou ser um artista. Qual é a reação do pai que ouve isso de um filho hoje? Sejamos honestos, de extrema preocupação. Geralmente os pais diriam o seguinte: meu filho, fazer arte é muito bom, mas isso deveria ser um hobby na sua vida. Você poderia ter uma profissão e você poderia então produzir arte e mexer com arte como hobby ou no tempo livre que você tiver. Ora, isso é muito sério, porque antigamente, antes desse processo de desencantamento, artistas eram, em alguns contextos, as pessoas mais respeitadas de uma sociedade. Por exemplo, as primeiras biografias escritas sobre pessoas que criavam na Europa, por volta do século XIII e XIV, eram dos artistas que foram responsáveis pelo movimento da Renascença, por exemplo. Ou, numa outra linguagem, se você vai em uma cidade antiga como Ouro Preto, em Minas, né, uma cidade histórica, eu sei que aqui em Goiás também vocês têm cidades históricas, você percebe o quê? Que cada detalhe das cidades, das construções, era cheio de detalhes artísticos e estéticos. Por exemplo, em Ouro Preto, você tem uma dos city tours da cidade, é você ir pelas fontes de água da cidade. Gente, já viu hoje quando a prefeitura constrói uma fonte de água? Que coisa pobre. Às vezes é um negocinho de concreto e um caninho, né, com uma torneira. Gente, em Ouro Preto, você vai numa fonte de água, você tem um leão com a boca aberta e a água escorre pelo leão, e por cima você tem um arco cheio de detalhes estéticos. Sabe qual que é a diferença daquela realidade para a nossa? Porque naquela realidade, tudo que era feito com um olhar para ter beleza estética, para ter riqueza estética.
Isso é tão rico que essas cidades permanecem até hoje, né? E a ONU, a Unesco, preservam os patrimônios e falam, não, aquilo é muito belo, não pode ser destruído. Ou, como um grande pensador inglês diz, tudo aquilo que tem beleza, você pode mudar a função daqueles prédios, mas dificilmente você vai destruir aqueles prédios. Olha, prédios construídos na década de 60 e 70, aqueles cubos modernosos, né, só pintado de branco, cheio de escritório dentro, você pode perceber que em 20 anos o pessoal já quer demolir. Fala assim, não, vamos demolir esse prédio e construir outra coisa. Agora, os prédios que eram construídos no século 17 e 18, ninguém quer demolir aqueles prédios, quer restaurar. Por quê? Porque tem beleza, tem arte. Ou seja, tudo aquilo que carrega arte é preservado porque faz bem à vida humana. Mas hoje a arte foi relegada, digamos aqui, para um setor muito estreito da vida. Hoje os orçamentos que são destinados a setores artísticos ou secretarias de cultura, né, ou ministérios de cultura, gente, a própria ONU, né, não é uma organização que eu valorizo muito em termos de valores, mas ela tem sugerido que os orçamentos de pelo menos 1% do município ou de um governo sejam destinados para a arte. 1%. E quando isso é conquistado, é uma grande vitória de um município, né? Para quem trabalha com arte aí sabe do que eu estou falando. Ou seja, a arte perdeu o seu valor e o papel do artista hoje é questionado em sua validade. Qual é a função de um artista? Esse é um desafio. Um outro ponto que eu vou compartilhar com vocês. Nós temos o desafio também das teorias estéticas que hoje controlam o pensamento sobre arte. Próximo slide, por favor. Então, gente, aquelas discussões que foram geradas por aquelas exibições no Queer Museu, lá de Porto Alegre, ou aquela exibição, gente, que era simplesmente, imagine, uma exibição de um adulto nu e uma criança tocando um adulto nu. E alguém me falou que uma professora de arte falou o seguinte, olha, por que você como cristão está reclamando daquilo? Aquilo é um tipo de expressão que a gente está querendo voltar ao Éden, ao paraíso. Gente, é tanta inocência, né? Mas não, para a gente voltar ao Éden é só por Jesus Cristo. Toda vez que o ser humano tentou criar o paraíso pelas suas próprias forças, houve somente destruição e genocídio. Ou seja, teorias que hoje informam a arte em vários contextos não conseguem dar para a arte um tipo de legitimidade que uma teoria ou uma visão cristã teriam. Então, por exemplo, para Karl Marx, na teoria marxista, a arte seria uma das formas de alienar as pessoas da realidade do mundo. Então, vários artistas cristãos eram exilados da União Soviética. E um sucessor de Stalin, que se chamava Nikita Khrushchev, ele chegou a publicar, né, como forma de lei, de que todo artista que habitava a União Soviética teria que produzir arte que refletisse a ideologia do partido. Ou seja, a liberdade do artista é profundamente limitada por uma forma de pensamento específico. Pode retornar naquele lá. Isso. Outro tipo de visão de arte, Freud, né, que dizia que a arte é uma forma de você fugir da realidade e evitar esses conflitos que a realidade coloca. Então imagina, gente, um artista e você pergunta assim, olha, qual que é a sua função como artista na sociedade? É ajudar as pessoas a fugir da realidade. Isso não é algo sadio e não é uma visão digna para a arte. Um outro exemplo seria o de Nietzsche, né, que está muito por trás dessas exibições contemporâneas, que colocava o artista num lugar muito central da sua filosofia, né, e ele era anti-fé cristã de uma forma bem radical, e ele costumava dizer o seguinte, que o artista era aquela pessoa que iria desconstruir os valores que a sociedade cria. E o artista era aquele que criaria novos valores. Ou seja, o artista é aquele que gera conflitos, que coloca em dúvida os valores estabelecidos. Eu ouvi uma história muito interessante certa vez, de que em um curso de missões em Belo Horizonte, um professor de arte usava a teoria de Nietzsche para ensinar os cristãos. Irmãos, eles foram para fazer missões e usar a arte como instrumento de evangelismo, que é uma das funções da arte legítimas, não pode ser reduzido a isso. E sabe o que o professor ensinou para eles? Que eles deveriam levar as pessoas a questionar os seus valores por meio da arte. No último trabalho da escola, eles fizeram um jogral, foram apresentar numa igreja e simplesmente diante de uma igreja cheia, eles questionaram a existência de Deus por meio do jogral. O pastor, preocupadíssimo, falou assim, Rodolfo, eu acho que a gente colocou um professor de arte equivocado lá no curso.
porque ele ensinou uma teoria de arte que usa a arte para questionar valores estabelecidos. Os meninos, em vez de fazer missão, eles estão agora questionando a própria fé cristã. Ele falou assim, então a gente demitiu o professor, na época eles até me convidaram para dar umas aulas lá, mas infelizmente não deu. Mas veja bem, gente, isso é muito sério. Teorias sobre arte fazem muita diferença. E o último ponto aqui, antes da gente falar uma proposta bíblica positiva, é a seguinte, de que a resposta cristã, próximo slide, a resposta cristã tem sido insuficiente. Por quê? Como eu disse no início, gente, não basta criticar o que está acontecendo lá fora, tá? Várias igrejas têm feito o quê? Feito o seguinte, algumas falam, olha, a arte é um negócio perigoso, a arte tem muita perversão, o meio da cultura é um meio difícil, então é melhor não se envolver. Jesus veio salvar a nossa alma e se a gente não se envolver com isso, a gente vai acabar se livrando de muito trabalho e de muito tipo de tentação. Isso é o que eu chamo de um pietismo, né? Você reduz a fé somente à sua salvação pessoal e como se Deus não se importasse com as coisas que estão acontecendo. O segundo tipo de resposta é o que eu chamo de síntese, que seria o quê? Ora, sim, o cristão tem que se envolver com arte, mas nessa visão é colocado o seguinte, que o cristão pode se envolver com arte e usar todas as teorias sobre arte que já são produzidas na sociedade. Teorias materialistas como a de Marx, teorias psicoanalíticas como a de Freud, ou teorias filosóficas como as de Nietzsche. Irmãos, isso também não é suficiente. Por quê? Porque no final das contas, você vai estar produzindo uma arte que pode até entrar em contradição com a sua fé. Isso tem acontecido em alguns ambientes cristãos. Então, o desafio não basta produzir arte e se envolver, você tem que fazer tudo, desde o início até aquele fruto final que é a sua obra de arte, algo que corresponda aos valores cristãos e aos valores do Evangelho. E um terceiro ponto, gente, que tem até essa foto aqui demonstrativa, né? É que muitos cristãos falam, a igreja e o cristão tem que se envolver com arte. Onde que a gente vai mexer com arte? Dentro da igreja. Irmãos, pessoalmente eu sou contra esse tipo de expressão artística, tá? Então, por exemplo, tem igrejas que o pastor está pregando, tem uma pessoa dançando de um lado, pintando um quadro do outro e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Olha, a intenção é boa, mas quer saber de uma coisa? Se o reino de Deus for realmente dar fruto na área da arte, sabe onde que a arte tem que ser produzida? Não é dentro da igreja, não é na hora do culto, é onde as pessoas vivem. É lá, é na cultura, é onde as pessoas estão sendo influenciadas, é ali que a arte tem que dar o seu fruto. Então essa arte voltada somente para dentro da igreja também não é uma resposta suficiente. Então, gente, qual que seria um caminho que a gente pode seguir para a gente ter um olhar bíblico sobre a arte? É o próximo slide aí. Já pode passar para o outro. E as três figuras. Olha, isso é um olhar bíblico que considera tudo aquilo que a narrativa bíblica fala sobre a obra de Deus, desde o princípio da criação até a redenção e consumação em Cristo Jesus. De forma resumida, irmãos, o tempo aqui é breve para falar tudo que poderia ser dito sobre esses pontos, mas veja bem, a Bíblia diz que Deus, no princípio, criou todas as coisas. E não somente criou, a Bíblia diz em Gênesis 1 várias vezes, mas o versículo 31 de Gênesis 1 diz o seguinte: e viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Não era bom só não, muito bom. Não, sabe o que está incluído nesse Deus criou todas as coisas? Estava incluído o homem, os animais, estavam incluídas as montanhas, a água. Irmãos, uma pista aqui, estavam incluídas todas as frutas. Você gosta de comer uma fruta? Não é saboroso? Quantos sabores existem? Deus podia ter criado uma espécie de alimento que era único em termos de sabor, mas não, Deus criou um mundo abundante em riqueza que a gente chama aqui de estética, ou seja, são abundâncias que fazem nossa vida melhor. Quantas vezes os cristãos agradecem a Deus por um livramento, mas antes de comer um churrasco, uma comida que você gosta, você não agradece a Deus. É como se Deus não tivesse relacionado com aquele gosto e com aquele sabor que você desfruta. Bom, se a gente tem algo de bom na nossa vida, a Bíblia diz, isso vem de Deus. Por isso eu digo que Deus foi um artista na forma que Ele criou o mundo.
Deus poderia ter criado um mundo com uma só cor, né? Um mundo preto e verde, como as telas de computador antigas. Mas não, Deus criou um mundo com uma infinidade de tonalidades. Se eu contar as cores das nossas blusas aqui essa noite, vai ter aqui mais de 100 cores diferentes e tonalidades diferentes. Sabe o que isso significa? Que Deus, ao criar o mundo, Ele criou o mundo com arte e encheu o mundo de potenciais estéticos. Em Gênesis 1:31 diz: e Deus viu que tudo isso era muito bom. Muitos cristãos hoje confundem uma coisa fundamental na Bíblia. Diz o seguinte: olha, tá, Deus criou, mas o mundo caiu e hoje esse mundo pertenceria a Satanás. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz o seguinte: que com o pecado, que é esse segundo grande ato da Bíblia, Satanás, todo um império de trevas, exerceu uma influência sobre esse domínio que o homem teria sobre a criação. Então é óbvio, nós vivemos agora em um mundo caído, mas muitos cristãos acham o seguinte, que a criação se perdeu com o pecado e a queda. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Salmos 19 diz claramente: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e assim por diante. Ou Romanos 1, do versículo 18 a 25, diz: porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, são claramente percebidos por meio de quê? Das coisas que foram criadas. Olha, se a criação é má, como que algo mal pode revelar a glória de Deus? Irmãos, o problema de Deus não é com a criação, o problema de Deus é com o pecado que foi introduzido na criação e que tirou todo o propósito original que Deus tinha para a criação. Mas a Bíblia não termina aí. A Bíblia diz que após a queda, Deus mesmo ofereceu o sacrifício do seu próprio Filho para redimir os homens e para, por meio da igreja, lembrem, Colossenses capítulo 1, por meio do sangue de Jesus Cristo, Deus o Pai está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Irmãos, quando a gente fala que a fé cristã se relaciona com todas as coisas e que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, não entenda que a gente está dizendo que o mundo desse jeito terrível que está aí, que Jesus, digamos assim, o reino dele é isso aí, de forma alguma. O que a Bíblia diz é: a igreja é a manifestação desse reino reconciliador de Deus com todas as coisas. E é óbvio, uma coisa que a Bíblia vai afirmar, que a igreja vai fazer toda a diferença no mundo. Quando Jesus, em Mateus capítulo 5, 6, 7, no Sermão do Monte, ele diz coisas como: olha, fazei as vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Depois Jesus fala: olha, mas não faz boas obras para se gloriar, porque isso é hipocrisia. Mas Jesus fala uma coisa muito clara: as boas obras dos cristãos e aquilo que a igreja realiza no mundo glorifica a Deus. E Jesus fala o seguinte da igreja: olha, pode uma cidade edificada sobre o monte ser oculta? Pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte? Sabe o que Jesus está dizendo? A igreja é a referência do mundo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Irmãos, Jesus não estava falando aquilo para os discípulos, Jesus estava falando para a igreja. Se não tiver a igreja no mundo, o mundo está nas trevas. Se não houver a igreja no mundo, o mundo não tem sabor. O que Jesus estava dizendo é: a igreja vai fazer toda a diferença onde ela estiver. Mas o maior risco que nós temos hoje, nesse momento na história do Ocidente, é o seguinte: se os cristãos começarem a parar de se envolver com todas as questões que relacionam-se com a nossa cultura, sabe o que vai ocorrer com a nossa cultura? Ela vai entrar em profundo colapso, porque é isso que está acontecendo. Você pode falar: Rodolfo, mas não é melhor a gente se separar? Eu diria o seguinte para você: olha, isso não é bíblico, e em termos históricos, isso não é o que Deus fez. Por exemplo, várias coisas boas que eu e você desfrutamos hoje, ainda nesse mundo, são fruto de cristãos que fizeram a diferença no passado. A ciência, por exemplo, trouxe muitas coisas boas. Tem um lado na ciência que é um risco, se ela exclui Deus e exclui uma visão de dignidade humana.
Mas, irmãos, a ciência ela só avançou para ser algo bom na sociedade porque cristãos no século XVII, por exemplo, fundaram a Academia Real de Ciências Britânicas e eles revolucionaram muitas áreas de cura, muitas áreas de produção de medicamentos, engenharia. Cristãos, gente, que ninguém ensina nas escolas hoje, que eles eram cristãos, mas como Isaac Newton, o maior físico que já existiu. Gente, ele tem algo na teologia dele que a gente pode discordar, mas disse sobre Isaac Newton de que certa feita ele recusou o encontro com a rainha da Inglaterra porque era hora do culto. Você seria capaz de fazer isso? Deixar de se encontrar com a rainha da Inglaterra porque era o horário do culto a Deus. O que esses irmãos faziam era o seguinte: se Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, tudo que nós fizermos vai glorificar o nome dele. Ora, eu estou dizendo isso tudo como pano de fundo para aplicar a arte da seguinte forma: se Deus criou o potencial para a gente produzir obras de arte, se Deus nos deu o potencial de sermos enriquecidos por esse dom estético, é óbvio que a igreja tem que servi-lo naquela área, porque Jesus Cristo, por meio da obra da cruz, está reconciliando tudo aquilo que Deus tinha como propósito no início. Irmãos, não entendam que eu estou dizendo que a igreja vai mudar o mundo, mas onde quer que a igreja esteja, ela tem que fazer a diferença, e a arte é uma dessas áreas. Então, para você que não sabe, talvez, do efeito ou do impacto dessa dimensão estética, pode passar para o próximo. A gente diria o seguinte, que a partir dessa visão bíblica, essa dimensão da realidade estética, ela é uma realidade inerente e ela está na criação divina. Envolva você ou não com isso, preste você atenção ou não a essa realidade, todos nós desfrutamos daquilo que a gente chama de potenciais estéticos. Vou dar um exemplo bobo. Quando você vai olhar uma casa, um apartamento, vai construir uma casa, você deixa ele com as paredes todas brancas, sem nenhum tipo de decoração? Homem não importa muito com essas coisas, né? Mas nem homem consegue viver num lugar que não tem nenhum tipo de embelezamento estético, enriquecimento estético. Ora, gente, nós como carregamos a imagem de Deus, é óbvio que em qualquer lugar que a gente chega, a gente tenta fazer com que a estética do lugar seja enriquecida. Vários psicólogos hoje têm descoberto o seguinte, que a feiura, a ausência de riqueza estética, gera doenças e gera até mesmo processos de depressão nas pessoas. Então hoje, não sei se você já ouviu falar, mas você tem várias terapias que usam essas dimensões estéticas. Musicoterapia, cromoterapia, ou seja, nos próprios hospitais, gente, você lembra que os hospitais eram todos brancos e todos assim, sem nenhum enriquecimento estético? Sabe o que vários pesquisadores acharam? Que aquilo fortalecia a possibilidade de doenças. Então hoje os hospitais têm pintado paredes, colocado decoração, principalmente na ala das crianças. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus nos criou de tal forma que essa dimensão estética é parte da nossa vida e nós não podemos negá-la. Vou dar um exemplo para você muito mais próximo da sua vida e da minha vida. Antes de vir para cá, você certamente passou no espelho, deu uma ajeitada no cabelo, né? Olhou a roupa. Sabe o que você fez ali? Você desfrutou e reconheceu que a dimensão estética é importante para a sua vida. Ou seja, todos nós vivemos e reconhecemos essa realidade. E o que a arte tem a ver com isso, Rodolfo? Ora, a arte é simplesmente você potencializar por meio de uma ação humana dirigida de forma intencional esses potenciais estéticos para um artefato cultural. Vou falar mais sobre isso. Mas o artista é aquele que enriquece nossa vida por meio de trazer para próximo de nós essas dimensões estéticas que aqueles que não são artistas passam e ficam totalmente desapercebidos em relação a isso. Então pode passar o slide, eu vou mostrar aqui duas imagens para exemplificar isso, que eu já falei, né? Pode passar, depois eu volto para lá. Então, gente, veja bem, a presença do estético na vida criada e na realidade criada está totalmente presente nos nossos contextos. Então, é a decoração de um ambiente, isso é estética, isso tem a ver com criação de Deus. Ou momentos de criatividade, né? Uma criança que canta, ou você coloca músicas para o seu filho, ou você ouve uma música. Tudo isso tem a ver com arte, tem a ver com estética, tá? Gente, só para um parêntese, para esclarecer, arte é você desenvolver aqueles potenciais estéticos que já estão na criação, tá?
Então a estética em si está presente numa árvore, numa folha, numa paisagem, tudo aquilo é estética. Agora o artista, ele produz um artefato de forma intencional que faz com que essa estética seja concentrada em algo que faça parte da nossa vida. Então pode voltar de novo naquele slide anterior. Então, gente, a arte, ela é, nesse contexto, uma resposta ao mandato cultural que Deus deu em Gênesis 2,15. Se você não ouviu esse nome até hoje, algo muito interessante. Quando Deus criou os homens e colocou Adão e Eva no jardim do Éden, qual foi o primeiro mandamento que Deus deu aos homens? Gênesis 1:28. Crescei, multiplicai, enchei toda a terra, dominai-a. Gênesis 2:15 é o mesmo princípio. E Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e cultivar. Então, irmãos, Deus tem uma intenção na nossa vida que nós cultivemos aquilo que a criação dele já nos dá. Então é óbvio que Adão teve que cultivar a criação. E se os potenciais da criação são bons, e se eles enriquecem nossa vida, como eu dei o exemplo da arte, vários outros exemplos poderiam ser dados, é óbvio que o cristão que hoje reconciliou-se com Deus, ele tem também a missão de enriquecer a vida humana e glorificar a Deus por meio da arte, por meio daquilo que é estético. Gente, isso está tão claro nas Escrituras que quando Deus mandou, por exemplo, Israel construir o tabernáculo, você percebeu que Deus deu vários detalhes artísticos para conter no tabernáculo? E não somente isso, em Êxodo, Deus disse que Deus derramou o Espírito Santo para produzir no meio do povo de Israel pessoas com habilidades artísticas. Olha que maravilha! Ou seja, quando Deus construiu o local da sua adoração e habitação, claro, na antiga aliança, Deus não construiu o tabernáculo somente funcional, só com 4 paredes, tudo branco, o sacerdote entrava e não tinha nada. Não, Deus pôs uma arca, mandou fazer querubins de ouro, as madeiras todas esculpidas, você tinha romãs, você tinha as roupas sacerdotais. O que isso quer dizer para nós? É que Deus se importa sim em que nós venhamos a produzir arte que glorifique o nome dele, que enriqueça a vida humana, porque cultura é basicamente isso. Qual é a função da cultura? É que nós enriqueçamos nossas vidas. Irmãos, no sentido bem amplo e bíblico, a gente pode dizer o seguinte: o banco que você está sentado, é a roupa que você está vestindo, é produção cultural. Foi o ser humano que criou isso. Não foi Deus que criou a sua roupa. Deus deu ao homem o mandamento de que ele produzisse cultura. Nesse sentido, irmãos, não há como o cristão sair da cultura, porque cultura é um mandamento que Deus deu para todos os seres humanos. Sabe aquele vizinho seu que é ateu, não crê em Deus, mas ele sai de manhã para trabalhar, ele se dedica para estudar e ter uma profissão, ele compra, lá o seu carro, ele tem uma vida, os salmistas ficavam até assim: meu Deus, o ímpio muitas vezes é mais próspero que a gente, o que está acontecendo? Ora, irmãos, o que está acontecendo é o seguinte, que o mandamento de produzir cultura, ele se aplica a todos os seres humanos. Salmo 104, e sai o homem a trabalhar de manhã e retorna para sua casa no período da tarde, e isso também é obra de Deus. Deus nos criou como seres culturais e a arte é um ponto fundamental da cultura. Pode passar. Então, o propósito daqueles que trabalham especificamente no campo das artes é que nós venhamos a produzir arte que glorifique a Deus e que aponte para a sua glória e seu reino. Rodolfo, isso quer dizer que a arte tem que ser gospel? Não necessariamente, tá? Hoje cunhou-se esse termo de que tudo que o cristão produz é para os cristãos adorarem a Deus, que é chamado hoje de arte gospel. Quando Deus mandou Adão cultivar a terra, era para cultivar em todas as dimensões. Portanto, tudo que o cristão fizer é para a glória de Deus e deve refletir a glória de Deus. Então, por isso que hoje você tem vários setores da sociedade, da cultura, que são destinados à produção artística. Irmãos, o que eu mais tenho falado para pessoas cristãos que não têm ainda essa visão de reino de Deus mais ampla que a Bíblia coloca, eu digo o seguinte: olha, você quer ver a igreja de Cristo fazer uma diferença no Brasil? É quando os cristãos começarem a produzir tecnologia para a glória de Deus, é quando os cristãos começarem a produzir teorias e serem os próximos professores das universidades
para a glória de Deus, é quando os artistas cristãos começarem a produzir arte para a glória de Deus, onde quer que Deus os tenha colocado. E um ponto que eu vou afirmar agora, que é uma citação de um autor cristão que a gente valoriza muito, que é o Hans Huckmacher, ele diz o seguinte em uma obra dele que afirma esses pontos que eu disse. Deus deu à humanidade a capacidade de fazer coisas belas, de fazer música, escrever poemas, fazer esculturas, decorar coisas. As possibilidades artísticas estão aí para serem atualizadas, realizadas por pessoas e receberem formas concretas. Deus deu isso à humanidade e seu sentido está exatamente nesse aspecto de que é uma dádiva. É Deus quem dá, não é a gente que criou os potenciais estéticos, eles já estão na criação. E o Huckmacher prossegue. Mas se a arte tem dessa forma seu sentido como criação de Deus, esta não precisa de justificativas. Sua justificativa é ser uma possibilidade dada por Deus, entretanto ela pode cumprir várias funções, e isso é uma prova da riqueza da unidade da criação de Deus. Estas são o resultado do fato de que a arte está ligada com milhares de laços à realidade. Trocando em miúdos o que Huckmacher diz. Quando um cristão diz que vai trabalhar com arte, ele não precisa justificar o que ele vai fazer como se ele tivesse que prestar contas de que a sua vocação é inferior ou diferente, por exemplo, de um empresário cristão que se converte e continua exercendo sua vocação na sua empresa. Irmãos, vocês já viram cristãos perguntando para um empresário o seguinte: olha, agora que você converteu, o que você vai virar? O empresário vai falar o quê? Não, eu sou um empresário, eu vou continuar como empresário, mas agora eu vou fazer as coisas na minha empresa para a glória de Deus. Por que para o artista, muitas vezes, quando ele se converte, o cristão diz o seguinte: olha, agora que você se converteu, você já não vai poder produzir arte como você produzia. E muitos cristãos são forçados, são induzidos a ficar somente dentro da igreja com seus potenciais para produzir arte, enquanto o mundo lá fora e a área da arte lá fora está sendo totalmente dominada, conduzida por pessoas que não têm o mínimo temor e conhecimento de Deus. Irmão, sabe o que isso gera no final das contas? Uma arte empobrecida, uma arte que gera feiura, que gera indignidade, e uma arte que vai diminuir a glória de Deus no mundo e principalmente a imagem de Deus nos homens. Por isso o grande desafio que nós temos a partir desse tipo de reflexão é sabermos o quê? Que arte tem que ser produzida para a glória de Deus, diante de Deus, no temor de Deus, onde quer que Deus nos envie para estarmos. Vou dar um exemplo que eu sempre dou de um cristão recente que tem um impacto muito grande numa área que é extremamente assim, polêmica, que é o cinema. Gente, o cinema hoje é uma área tão assim de missão que teve certa produtora de cinema em Hollywood, que é cristã, deu uma palestra numa igreja, está escrito no livro que se chama Behind the Screen. E ela disse o seguinte: olha, gente, vocês querem um lugar do mundo onde você tem que fazer missão com intensidade igual à Janela 1040? É Hollywood. Ela trabalhava lá. E os cristãos todos queriam fazer algo fora daquele contexto. Falou: olha, Hollywood influencia o mundo inteiro. Onde estão os cristãos fazendo a diferença ali? E ela conta uma história interessante, que uma jovem se levantou e falou assim: eu assisti o Paixão de Cristo, achei um filme de Deus, converteu várias pessoas, eu quero ser o próximo Mel Gibson do cinema hollywoodiano. Ela perguntou para ela de forma educada, falou assim: quantos anos você tem? Ela falou assim: eu tenho 30. Ela falou assim: infelizmente está tarde demais. O Mel Gibson, para ter a influência que ele tem hoje, claro, ele tem seus pecados, a gente sabe aí das confusões que o Mel Gibson lida, mas ele produziu uma arte que, em termos de impacto cristão, ela chega a ser quase incomparável em termos de influência. Ela falou o seguinte: olha, na sua idade, o Mel Gibson já tinha feito quase todos os filmes Mad Max. Para quem já assistiu, gente, lembra, Mad Max 1, no início da década de 80, o Mel Gibson novinho, lá na Austrália. O que ela quer dizer com isso e qual que é a mensagem que eu trago para cada um de nós aqui? É que se nós não levarmos a arte a sério, se nós, como igreja, não iluminarmos, como Jesus diz, todo esse campo tão importante como a arte, cada dia nós vamos ficar mais chocados com o que vai chegar pelas nossas novelas, pelos filmes que nós assistimos,
pelas exibições das nossas galerias de arte, pelas teorias das nossas universidades. Irmãos, a melhor escola de arte em Belo Horizonte, ou talvez a mais prestigiada, é a Escola Guinhar. Quando os alunos chegam lá, pasmem, você tem um lugar da escola, um espaço físico, onde as pessoas são estimuladas a usar drogas e a fazer todo tipo de comportamento antissocial para que aquilo estimule a criatividade deles. Ou seja, um cristão que chega ali dificilmente vai conseguir passar pela Escola Guinhar sem ter uma influência de uma teoria completamente louca de criatividade humana e de produção estética. Então é por isso que hoje nós vemos com olhos bem chocados o que está acontecendo na área da arte, mas a pergunta que nós temos que fazer é: a igreja não poderia estar lá fazendo a diferença? Bom, para você que acha que é impossível, vou dar alguns exemplos históricos e voltar no exemplo do cinema que eu ia citar, que a gente está quase encerrando o tempo, gostaria de falar mais, mas é curto. Quando a Reforma Protestante ocorreu, principalmente na Holanda e nos países que a gente chama dos países do norte da Europa, você teve uma revolução na área da produção estética e da arte. Talvez o maior compositor que o mundo já viu se chama Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach tinha 23 filhos, às vezes eu acho que ele é mais crente por causa disso do que pela produção artística dele, mas ele era tão sábio que à medida que os meninos cresciam, ele foi formando a própria orquestra, e ele era contratado por uma igreja. Irmãos, Johann Sebastian Bach era um cristão piedoso, devoto. Conta-se que ele conhecia todas as obras de Lutero e havia lido as obras completas de Lutero por 2 vezes, e ele compunha uma cantata por domingo. E ele produziu uma obra tão rica que até hoje várias pessoas que não são cristãs, por exemplo, o próprio Friedrich Nietzsche, ele confessou, falava assim: olha, eu desprezo a fé cristã, mas quando eu ouço a paixão de Johann Sebastian Bach, segundo o Evangelho de João, eu quase me torno cristão. Quase. Imagina, gente, Nietzsche convertendo por causa de uma obra de arte. Um testemunho hoje sobre isso. Um luterano contemporâneo escreveu um artigo falando o seguinte: ele foi na Alemanha Oriental na década de 70, conheceu um coral, era um regime ateu comunista, um coral de Johann Sebastian Bach em Leipzig, que era a cidade que Johann Sebastian Bach vivia. E ele, muito assim, cuidadoso, ele perguntou para os jovens do coral, falou assim: aqui, como vocês conseguem cantar as músicas de Bach e serem ateus e não serem cristãos? E eles falaram para ele: mas quem disse que nós não somos cristãos? Todos nós nos convertemos por causa de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach foi um missionário entre nós. E ele diz nesse mesmo artigo que hoje há um avivamento na elite japonesa, um país que tem menos de 1% de cristãos, e os números são chocantes. As obras de Johann Sebastian Bach têm sido consumidas a tal ponto que há números de pessoas que lidam com esse setor da elite de arte no Japão, que mais de 20 mil pessoas da elite japonesa teriam se tornado cristãos por causa da obra de Johann Sebastian Bach. Sabe por quê, irmãos? Não é só porque ele era genial, é porque o que inspirava a arte de Johann Sebastian Bach era o Evangelho de Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença. E os japoneses perguntam isso: o que fez ele criar uma arte tão rica? Qual é a resposta? A fé que ele tinha em Jesus. Irmãos, um cineasta contemporâneo, para fechar aqui os nossos exemplos, chamado Terrence Malick, criou filmes assim muito difíceis de assistir para alguns, mas para nós que gostamos do Malick, achamos assim um verdadeiro... Às vezes eu tenho, gente, o meu momento devocional é assistir um filme de Malick. Falo assim: nossa, eu estou precisando aproximar de Deus, o que eu faço? Eu vou assistir Árvore da Vida, vou assistir Amor Pleno, vou assistir Além da Linha Vermelha, eu fico renovado. Gente, Terrence Malick produziu um filme que ganhou o Festival de Cannes como melhor filme. E algo muito interessante, quando eu assisti o filme dele, A Árvore da Vida, eu falei: meu Deus, esse filme tem um potencial de trazer as pessoas para perto de Deus, que é algo inigualável no cinema. Os maiores atores de Hollywood sonham em produzir um filme com Terrence Malick. Qual não foi a minha surpresa, para uma semana depois, eu li um artigo do Zeca Camargo, que apresentava o Fantástico na Globo, dizendo o seguinte: olha,
Quem me conhece sabe, eu abandonei há alguns anos qualquer ideia sobre a existência de Deus, mas eu voltei atrás. Porque como a gente pode assistir um filme como aquele de Malick e não acreditar que Deus existe e que só há sentido na existência se Deus está por trás de todas as coisas? Irmãos, o mundo clama por uma arte que reflita a glória de Deus. Não cristãos hoje amam artistas cristãos que produziram coisas de qualidade. O desafio para a igreja hoje é: o mundo da arte tem sim suas tentações. O universo das teorias estéticas hoje se afastou muito de qualquer coisa parecida com o Evangelho, mas os exemplos que nós temos no passado nos dizem o seguinte: se a igreja se envolver, se a igreja começar a avançar nessas áreas para a glória de Deus, os cristãos vão produzir uma arte que vai exceder não somente em qualidade, mas principalmente em concepção de vida aquilo que os não cristãos produzem. Para fechar, não haveria no Ocidente a arte de Dante, talvez o maior poeta que já existiu, não haveria no Ocidente o teatro de William Shakespeare, não haveria no Ocidente ou no Oriente o romance de Dostoiévski e Tolstói, artistas que fazem toda a diferença no mundo, se eles não fossem cristãos e tivessem como pano de fundo a fé cristã. Em vez de nós lamentarmos pelo Museu Queer, em vez de nós lamentarmos pelos museus de arte moderna e toda a loucura que hoje está acontecendo, eu desafio cada um de vocês a perguntar: o que poderia gerar nesses locais e na nossa cultura uma expressão daquilo que Colossenses diz, de que Deus o Pai está reconciliando em Jesus Cristo todas as coisas? Se Jesus Cristo está reconciliando todas as coisas, a arte não está fora disso. A arte está dentro disso e é também uma missão da igreja com sabedoria, temor de Deus, com pensamento bem entronizado e sintonizado com as Escrituras, de nós fazermos alguma diferença nesse mundo. Vamos colocar de pé? Irmãos, foi uma palestra, né? Vocês viram, né? Foi uma pregação, mas apesar de eu tentar aqui dar uma ênfase em alguns pontos, coloquemos nossos corações diante de Deus. Irmãos, esse é um chamado que muitos cristãos no passado deram tanto fruto que 300, 400 anos depois, os frutos ainda estão aí, para todos aqueles que têm um mínimo de percepção de sabedoria. O Evangelho é a história mais bela que já existiu na face da terra. E é óbvio que os cristãos que são inspirados por essa história podem produzir uma arte que vai exceder em riqueza estética a arte que não cristãos produzem. Então, como que o não cristão que acredita que tudo veio do acaso de uma explosão pode criar uma música que inspire nossos corações? Mas é óbvio que o cristão que vê sentido em todas as coisas, que vê a glória de Deus, das nuvens até o processo de alimento dos animais, pode criar uma arte que vai subverter e revolucionar o mundo contemporâneo. Eu tenho essa fé, a igreja tem esse potencial. Oremos a Deus, coloque sua vida, como você pode participar disso, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, pedimos a Ti que o Senhor nos perdoe por nós reduzirmos o senhorio de Jesus e o reino de Jesus e deixarmos o mundo, Deus, avançar com teorias, com produções artísticas que desumanizam, que blasfemam do Senhor, e nós não temos exemplos concretos para apontar e dizer: olha, esse é o caminho. Pai, eu sei que tem artistas aqui essa noite, eu sei que tem pessoas aqui que nunca ouviram falar, talvez, dessa temática. Eu oro para que o Senhor toque cada um de nós, como igreja, para sabermos qual é o nosso papel diante desse desafio tão grande, para que nós possamos ver como na época da Reforma, grandes artistas e artistas menores também, enriquecendo nossa vida, desde uma decoração interna até uma produção cultural de teatro, música, toda a produção de arte nas grandes cidades, toda a interação com a cultura, que o Senhor levante pessoas com sabedoria e discernimento e, como diz lá em Êxodo, cheios do Teu Espírito, porque o Senhor dá ao artista a capacidade de criar para a Tua glória. Nós pedimos tudo isso, Deus, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.